Um estudo global apontou que a desinformação coloca em risco as metas globais para reduzir as emissões de poluentes. Um caso recente de apagão na Europa foi citado como exemplo dos danos causados pelas fake news. O combate à desinformação climática, inclusive, está na pauta da COP30. 28 de abril de 2025, Portugal e Espanha, que têm uma rede de energia interligada, tiveram o maior apagão elétrico da história da Península Ibérica. Entre os possíveis culpados, o excesso de fontes de energia renovável no sistema espanhol. Na época, quem defendeu essa ideia foi o administrador da operadora de energia portuguesa. O excesso de energia renovável no sistema poderá estar na base daquilo que aconteceu. Confirma esta ideia, é uma ideia plausível do seu ponto de vista ou não? É uma ideia plausível, mas eu penso que é prudente nós avaliarmos exatamente agora todos os detalhes e toda a informação com o que é que se passou. A hipótese foi rechaçada esta semana. Um relatório do governo espanhol concluiu que o blackout, em abril, foi causado por um erro de cálculo da operadora da rede elétrica do país. Segundo o documento, não havia usinas térmicas suficientes em operação durante o pico de consumo. A falsa alegação de que a energia limpa teria provocado o apagão na Espanha é um dos exemplos citados no relatório internacional Fatos, Falsificações e Ciência do Clima, divulgado pelo painel internacional sobre o ambiente da informação. Pesquisadores revisaram 300 estudos científicos e mostraram como as notícias falsas atrasam ações climáticas e colocam em risco as metas globais de redução de emissões de poluentes. A desinformação é a arma a maior para que nada seja feito. Então, na medida em que você passa informações incorretas ou deixa dúvida no ar, você torna as ações climáticas algo não comprado pelo grande público. E, na democracia, os políticos e os tomadores de decisão precisam do grande público para realmente tomar aquela decisão final ou tomar aquela decisão de ir por um lado ou para o outro. Quando a sociedade não comprou a narrativa, não compra por conta das desinformações, ela também não força a que os políticos e os tomadores de decisão tomem decisões de ação climática. O relatório também cita a indústria de petróleo como protagonista de uma dupla farsa, primeiro negando o aquecimento global e depois divulgando informações falsas sobre práticas ambientais, criando uma imagem de sustentabilidade que não corresponde à realidade. O presidente norte-americano, Donald Trump, também é mencionado no estudo como um dos principais disseminadores de mentiras sobre o clima. Ao sediar a COP30, a Cúpula Global do Clima da ONU, o Brasil pode mobilizar o apoio internacional para combater juridicamente a desinformação climática. O estudo sugere a regulamentação das redes sociais, a obrigatoriedade de relatórios de emissões padronizados para empresas de energia, a judicialização de campanhas enganosas, além do fortalecimento da educação científica e midiática para que cidadãos saibam identificar as notícias falsas. Que o Brasil consiga estruturar uma legislação forte para punir essas campanhas de desinformação e de mentiras, porque, evidentemente, numa sociedade democrática não deveria termos espaço para mentiras e campanhas de desinformações voltados ao seu interesse econômico próprio em detrimento do interesse da população em geral. Feldman, essas notícias falsas, elas nublam a percepção das pessoas, né? Isso acontece na política, acontece também nos debates das mudanças climáticas, no momento que a gente precisa de uma conversa séria, adulta, legítima. Não, sem dúvida. Já o tema de mudança climática, ele é complexo do ponto de vista científico. Quer dizer, a ciência hoje aponta que a principal responsabilidade pela mudança do clima é a humanidade e, dentre as ações da humanidade, o uso do combustível fóssil. No caso do Brasil, é o desmatamento da Amazônia, basicamente, e do Cerrado. Agora, quer dizer, são grandes interesses que estão atrás dessas posturas negacionistas. E, como foi citado, é o caso dos Estados Unidos. Quer dizer, o presidente Trump é um dos primeiros
um dos grandes expoentes do negacionismo climático. E ele, inclusive, está orientando toda a sua política nesse sentido. E até tem um dado interessante, eu que acompanho essa questão de sustentabilidade empresarial, fiquei muito impressionado que com a entrada do Trump, muitas empresas, aliás, grandes empresas, abriram mão dos seus compromissos climáticos e houve até uma discussão legal. Pode eu, que me comprometi a ser carbono zero em 2050, me retratar, entre aspas, e o judiciário americano diz que pode, que aquilo não era um compromisso legal. Então, eu acho que a sociedade civil, como nós estamos discutindo aqui, tem um papel muito grande, na minha opinião, de desmascarar esse greenwashing e também criar mecanismos para que a sociedade possa entender esses relatórios de sustentabilidade. Existem algumas iniciativas, porque se você usa metodologias diferentes, você não pode comparar A e B. Então, eu acho que num mundo complexo como o nosso, quer dizer, combater fake news em relação à mudança do clima é um grande desafio, porque os interesses da indústria petroleira estão colocados ali, e aqui no Brasil nós temos como exemplo a própria Petrobras, em muitos debates que nós estamos tendo há muitos anos. Ô Vila, a desinformação, quando a gente fala do clima, transforma esse desafio de trazer as pessoas, a sociedade civil, as pessoas para essa discussão mais difícil, né? Porque as pessoas vão para a rede e falam, será que é isso mesmo? Né? É aquilo que se falava antes, no interior de onde trabalhava, de onde estudava, hoje se fala nas redes e propaga a desinformação numa escala muito maior. Agora, é uma luta muito difícil de ser vencida, né? Porque se envolve interesses econômicos poderosos. O capital vai aonde dá lucro, o capital não vai aonde não dá lucro, é onde deve ser bonitinho fazer tal tarefa. É essa que é a grande questão. Então, por exemplo, você pega o caso dos Estados Unidos, o capital é selvagem mesmo. Se puder usar o carvão ad eterno ou qualquer outra fonte poluidora de energia, ele vai usar e acabou. Né? Assim como na China, apesar que a China tem experiências recentes muito avançadas na construção de fontes de energia alternativas às tradicionais e não poluentes. Né? Mas é isso. Enquanto não enfrentar a questão dos Estados Unidos e China, os compromissos assumidos serem efetivamente cumpridos, não vai adiantar, porque aí também se abre campo em vários países para que eles falarem assim, não, isso é bobagem, a Terra já passou por mudanças de temperatura, e aí vem e aparece sempre um pseudocientista para justificar essas bobagens, assim como na pandemia. Quantos médicos não justificaram a tragédia que nós tínhamos aqui no Brasil?